Mas ao terceiro dia, como o Pai já havia dito, ele ressuscitou e subiu ao seu Pai, o Rei dos Céus. Foi nesse momento que os líderes religiosos da terra se uniram com os líderes religiosos do mar e fizeram uma aliança. O poder religioso da época se uniu ao poder político de Roma e criaram a sua filha, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a filha desses dois poderes, o poder político e o religioso da época. Os judeus que caíram da presença do Pai e Roma, o que governava. Eles ali fizeram uma imagem de escultura do Filho do Rei dos Céus. E essa imagem de escultura, ela recebeu o nome de Jesus Cristo, por esses dois poderes. E colocaram essa imagem no local santo, no trono real, e disseram: esse é o nosso rei. E quem não aceitava essa imagem, ou o nome dessa imagem, era logo morto por esses dois poderes que governavam pela imagem. Muitos morreram. O primeiro a morrer foi o próprio Filho do Rei dos Céus. E logo após, seus apóstolos e discípulos. Depois, a filha do Rei dos Homens matou muito mais pessoas ainda, por não aceitarem a esse rei que eles fizeram. Quando, pois, virdes entrar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, pois o reino foi tomado à força. E desde então, nos dias de João Batista, até agora, o reino dos céus ele é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Eles roubam, porque o Rei dos Céus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino. Vejam, até que se cumpra a palavra do Rei dos Céus. Então, até que se cumpra tudo isso, quem vai receber esse reino aqui no mundo será a besta. A imagem que eles criaram e colocaram o nome de Jesus, essa se assentou no trono e governa as muitas águas, os povos, nações, línguas e tribos. É necessário que se conte a verdade sobre tudo o que aconteceu, da justiça para que ela seja feita, para que o Todo-Poderoso, o Rei dos Céus, ocupe o seu local no trono e possa assim reinar como está sendo dito. Então esse é o Rei criado pelos homens, a qual entrou à força pelo poder político e pelo poder religioso. É a esse Rei que o mundo diz: tu é o Rei dos Reis. Por isso estamos aqui para retomar o que é de direito, o que é justo, ao verdadeiro Rei. A justiça terá que ser feita, e o verdadeiro Rei assumirá o seu trono. Assim como o Mestre falou: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Logo, se você não observar o que os escribas e os fariseus da época fizeram e colocaram no Novo Testamento uma coisa que não existia, se a sua justiça não exceder a deles, nunca que você entrará nesse reino. Por isso é necessário que você saiba da verdade, para que essa verdade lhe livre das mãos desses homens, para que você abandone ao homem a religião
e venha para os braços do verdadeiro Rei, porque são os homens que criaram as religiões que impedem que você chegue no reino. Bem-aventurado que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repare, os que são perseguidos pela justiça. Se você está sendo perseguido porque está usando a justiça, está sendo perseguido por isso, bem-aventurado você é. Mas se você diz, eu estou na justiça porque eu adoro o meu Rei Jesus Cristo, você ainda está no engano. Lembre-se, a culpa não foi sua. Você foi enganado pelos homens, pelo diabo, o pai da mentira. Eles criaram essa mentira há muito tempo atrás, e é necessário que a verdade venha à tona, e é o que está sendo feito. A culpa dessa injustiça não é sua, nem daqueles todos que estão dentro da sua igreja, dentro de um templo, pois também foram enganados. Quem criou essa mentira foi os antigos sacerdotes, os escribas e os fariseus, se juntando aos romanos. Por isso foi dito, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai entrar o que estão entrando. Então muitos ainda não conheceram o caminho do reino dos céus, porque eles estão impedindo você de chegar. É necessário que você recorra às Santas Escrituras e medite nelas, nas palavras que foram ditas pelo Rei dos Céus e pelo seu ungido, o seu enviado. Assim você encontrará o caminho correto. Entretanto, é necessário que saiba quem foi o Rei que os homens criaram para o mundo. Muitos não aceitarão a verdade do Rei dos Céus, porque eles se acostumaram com a injustiça e não entenderão a minha linguagem. E ele respondendo disse, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mas para compreender a minha linguagem, é necessário que você ouça ao Filho do Rei e ao próprio Rei dos céus. Por isso ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É necessário que você pesquise, analise, pergunte ao seu próprio líder espiritual. Você vai ver que o nome Jesus, ele não foi dado pelo Rei dos céus, mas ele foi dado pelos próprios homens, no reino dos homens. Esse tomou a força, o trono do Todo-Poderoso, aonde vocês depositam as suas confianças. Mas isso foi permitido pelo Criador, para que se manifestassem os verdadeiros súditos do reino dos céus. Mas para conhecer esse Rei dos céus, a qual você não conhecia, terá que perder a vida como o Rei dos homens. Vai ter que perder o costume que você teve com o Rei dos homens e com a sua doutrina. Por isso o Filho disse, na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Logo, você terá que nascer agora do Espírito para conseguir ver o reino dos céus. E o que é nascer do Espírito? É nascer das palavras que o Pai e o Filho disse. Porque o Pai, ele é Espírito, é palavra, é verbo. Entretanto, terá que ser o Espírito Santo, não o Espírito imundo. O Espírito Santo é aquele que é separado do mundo. As palavras que veio do alto. E o Espírito imundo são as palavras criadas pelos homens.
Por isso é necessário que creia nas palavras do Pai, não nas que o homem criou e colocou com o seu dedo nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez o filho disse: o meu reino, ele não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a quem? Aos judeus, os seus próprios irmãos. O reino dele não é daqui, dessa terra, mas é dos céus. É necessário que se compreenda isso. E mais uma vez ele disse: o meu reino não é daqui. Você viu quem é o Rei dos céus? É este aqui. Entretanto, nem todo que diz e que clama o seu nome entrará no reino dos céus. Entretanto, é necessário que você faça a vontade dele. Se você fizer a vontade do Rei, logo você entrará no reino. Mas se não fizer, apenas clamar o seu nome, chamar o seu nome, de nada adiantará. Por isso, depois que tudo se cumprir, depois que toda essa mensagem chegar, então você vai ouvir todas essas palavras se cumprirem no reino dos céus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então